Tá, então hoje a gente vai falar sobre volumes, como uma outra aplicação do uso de integral. Então a gente vai começar com uma ideia básica, tá? Que assim, cálculo de volume como uma aplicação de integral parece uma coisa meio esquisita, porque até agora a gente só viu o quê? A gente só viu figuras. É, a gente está estudando cálculos reais de uma variável. Você pensa assim, o volume seria uma característica tridimensional. Então, pensar em volume quando você tem uma variável é uma coisa meio estranha. Só que a gente vai estudar uma aplicação que é cálculo de volume em algumas situações bem específicas, onde é possível você usar. Por exemplo, se eu tenho uma figura, a ideia toda é você conseguir fazer o volume em situações onde a figura é uma figura que tem uma certa regularidade, tá? Onde você conhece. Vamos pegar um exemplo. Vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos pensar, por exemplo, num cilindro. Tá? Eu sei que um cilindro, a princípio, a gente já sabe, tem uma fórmula do volume dele, que é simplesmente o 2π. Você pega a área da base e multiplica pela altura. Então, essa seria a fórmula. Só que ele vai servir como uma ideia. Tá? Por que, que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura? Qual é a lógica daí? Alguém tem uma noção? Ou já parou para pensar sobre isso? A ideia é que, bom, a área da. Se você dividir essa figura em várias e várias fatias, todos esses pedacinhos vão ter uma mesma área. Então, com a ideia do volume, seria simplesmente você multiplicar essas áreas aí irregulares. A ideia da integral é quando você tem uma superfície que é mais ou menos parecida com um cilindro, só que ela pode ter um comportamento diferente. Você pode usar essa ideia do cálculo da integral para calcular quando você tem uma função que é relativamente um cilindro. Ou você tem uma função que é o seguinte: para cada momento da altura, para cada ponto h, você conhece a área desse pedaço daqui. Então aí o cálculo do volume deixa de ser simplesmente você ter que pensar na figura, dividir ela em pedaços, cubos e tal, e passa a ser simplesmente você ter que calcular uma espécie de soma, tá, de aproximações. Então, a ideia é uma ideia parecida, tá? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos assim dessa construção, eu vou explicar meio por alto, mas a ideia é parecida com a ideia da definição da integral, quando você calcula uma área. Quando você tem um volume que ele é conhecido aproximadamente, a ideia é que você vai aproximar ele por ou cubos ou, ou cilindros que sejam, uma coisa que é melhor aproximar ele. E aí você pega assim um limite por cima, um limite por baixo e fica tipo uma soma dos volumes individuais, multiplicados pela altura. E aí quando você faz esse limite, quando você vai diminuindo esse intervalo aí que você aproxima, você acaba caindo numa situação parecida com a da integral. Tipo, você teria que o volume dessa figura, tá? Ele seria o que então? Ele vai ser uma seção da área ali, digamos, tá, eu peguei esse pedaço daqui, a maior área é essa daqui. Então, a área de um H0, um HI, vezes HI mais 1 menos HI.
somatório de igual a 1 até n. Começando daqui de cima e indo lá para cima. Percebe que isso daqui é quase a expressão que a gente encontrou, tirando que em vez de ter o A de ali, quando a gente fez a soma de Riemann, esse pedaço daqui não era mais a área, ele era simplesmente o valor da função. Mas a mesma lógica lá da soma de Riemann, se eu for diminuindo esses intervalos, se eu for pegando mais e mais pedacinhos, essa aproximação do volume vai ficando cada vez melhor. Então, o volume de uma figura que tem essa característica de você poder conhecer a área dele em cada momento da altura, você poderia escrever então como sendo o limite quando o tamanho dos HIs vai para zero, o somatório de igual até n. Só que da mesma forma que a zona de Riemann, que a soma de Riemann faz, esse cara daqui ele é simplesmente a integral da função da área em relação a h. A integral definida de a até b, onde o a é o ponto aqui baixo e o b é o ponto final. Então a gente pode usar isso e essa ideia para encontrar volumes de alguns sólidos determinados. Vamos ver umas aplicações. E aí a gente deduz algumas fórmulas clássicas. Opa, eu estou reutilizando esse quadro. Tá, então a gente vai usar essa ideia do volume aqui como sendo uma integral quando você conhece a área dele em cada seção. Vai ficar mais fácil quando eu tiver um exemplo. Começar encontrando a fórmula do cilindro. A gente conhece a equação do cilindro, mas vamos tentar encontrar. Então, olha só. Como é que eu vou fazer isso? A ideia é que o seu eixo x ele vai ser o seu h. E esse daqui vai ser simplesmente uma função, um y qualquer, da vida que seja. E aí, se a gente pega um cilindro que tem um comprimento r, a ideia é que ele terei aqui. Cada momento que ele está aqui, pronto. Não sei se ficou o melhor desenho do mundo, mas desenhar em 3 dimensões é uma coisa que eu sempre tive um pouquinho de dificuldade. Mas a ideia é que você tem um cilindro ali, tá? Deixa eu pegar um. Deixa eu ver se o livro tem um desenho um pouquinho melhor do que esse que eu estou fazendo. Ele tem uma ideia um pouquinho melhor, eu acho. O que eu estava explicando aqui agora. A ideia é que você está considerando esse eixo daqui como sendo o H. Então, cada trecho daqui seria uma unidade da área. Então, aqui no caso do cilindro, como é que é a área de cada seção do que ele está? A área de cada seção seria o raio correspondente, ou a altura correspondente. Então, a área em função de h vai ser o quê? Vai ser a área do πr ao quadrado. Nota que, nesse caso, o h não está envolvido aí. Porque a área de um cilindro que ele é um cilindro mesmo, um cilindro clássico, ele não varia em função da altura, ele é constante sempre. Então é sempre a área da base. Então, quando eu for fazer esse cálculo daqui, a integral de 0 até, digamos que a altura seja o meu ponto P. Como que vai ficar a expressão? De π
R ao quadrado, DH. Quanto que vale essa integral? O πr2 não depende da H. Então isso aqui é efetivamente uma constante. Então a única coisa que vai sobrar é o H aqui. Então, πr2 de H de 0 até B. No zero vai dar zero, então só sobra πr2 vezes o meu B. Ou seja, volume do cilindro. Tranquilo? Sim, não. Então, é a fórmula clássica do cilindro, é a área da base vezes a altura. Vamos fazer uma figura um pouquinho mais complicada. Vamos fazer um cone. Vamos usar esse método para encontrar o volume de um cone que tenha altura igual a 5, base igual a 3. E aí? Com- Talvez seja maldade ainda, mas que eu não tô nem vendo. Mas como é que eu tentaria fazer isso então? Então a ideia é a gente começar a montar e tentar pensar na ideia assim. Eu quero conseguir descobrir uma função que descreva essa situação. Então olha só. No ponto zero, eu vou colocar o zero aqui. Vou colocar a base do meu cone aqui. Esse desenho vai ficar meio esquisito, mas. Que é a base do cone aqui. O tamanho da base é o quê? O raio da base é 3. Então, eu coloco aqui. Ele vai estar aqui no ponto 3 e aqui no ponto menos 3. Tranquilo? Então. Só que aí, a altura do cone é quanto? 5. Então, no eixo do H, da altura, ele para aqui no 5. Isso está muito fora de proporção. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Não, pra cá. E como ele é um cone, ele vai fazer isso daqui. Deixa eu fazer isso desse. Hum. Desenhar isso na mão livre é muito. Hum. Tem umas ferramentas que eu conseguisse usar para fazer isso. Hum. Acho que deu para entender. Ah, não, tá muito feio esse desenho. Deixa eu tentar melhor. É a última tentativa. Agora tá muito pequeno. Ah, deixa. Vamos pegar esse aqui mesmo. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui para conseguir calcular? Qual é a área em função do H de cada um desses pedaços? Ai, ai, esse desenho tá tenebroso. Como é que eu calculo a área de uma determinado ponto aqui de H? Então, se a altura estiver aqui, por exemplo, no 4, qual seria o valor da área aqui se ele andou 4 para cá? Como é que eu faço para calcular isso? Alguém tem alguma ideia?
Alguém tem alguma sugestão de como é que eu conseguiria calcular isso? Vou fazer uma coisa separada aqui, tá? Se você olhar ele verticalmente, ou melhor, olhar aí de lado, como é que o cone fica? A projeção dele no eixo H e X, que seja. Y. A altura dele é 5 e aqui é 13 menos 3. Qual é a área em um determinado ponto aqui? Se aqui o H está aqui, quanto vale a área dessa seção daqui de H? Alguém, alguém se arrisca a dar uma sugestão? Bom, o que é isso aqui que está em cima? Deixa eu botar em vermelho. Isso aqui é o quê? Usando Pitágoras. É, Pitágoras é uma possibilidade. Eu ia falar para encontrar a equação da reta, mas Pitágoras também pode ser uma ideia. Mas eu vou usar Pitágoras como aqui? Se aqui é 5 e aqui é h, quanto vale esse pedaço daqui? Não, na verdade Pitágoras vai dar um problema aqui, né? Porque Pitágoras, eu quero encontrar a altura. E eu não sei esse lado daqui, o comprimento dele. Eu poderia usar Pitágoras originalmente, que poderia ser o 5 ali, 3, então esse outro teria que ser. Mas aí eu ainda tenho o problema de ter que estimar isso daqui com esse daqui. O que eu ia sugerir para a gente fazer era o seguinte: isso aí é uma linha reta. Eu sei encontrar uma equação de uma reta. Uma equação de uma reta é o quê? Y é igual a AH mais B. E eu sei mais o quê? Eu sei que quando o H é zero, o B vale 3. Então B é igual a 3. Eu sei também que quando o H é 5, ele vale zero. Então Y igual a. Então zero é igual a 5 mais 3. Então A é igual a menos 3 sobre 5. Então a equação da reta, o y, é o quê? O y de h é igual a menos 3 sobre 5 h vezes, ou mais, desculpa, mais 3. E qual é a relação disso com a área? Bom, a relação disso com a área é simples. A área é igual a YH ao quadrado vezes π. Então ela vai ser igual a menos 3 sobre 5 h mais 3 ao quadrado vezes o meu π. Nota que, assim, provavelmente Pitágoras teria dado certo também, mas é que eu poderia ter usado uma questão da proporcionalidade do triângulo, é que eu queria evitar usar geometria. Eu estava tentando pensar em mais no conceito de função. Então provavelmente teria chegado na mesma resposta no final. Isso é uma das coisas legais da matemática. Você tem várias maneiras diferentes de chegar na mesma resposta. Você pega só que são mais convenientes. Então a gente encontrou a função da área. O que a gente tem que fazer agora é o quê? Integrar esse negócio daqui. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter que integrar, então, a área do intervalo de 0 até 5 de
Então, para calcular o volume, ele vai ser integral de 0 até 5 de menos 3 quintos de H mais 3 sobre 2 vezes π, dH. Como que eu integro isso aí? Primeiro, o π é uma constante, então ele passa para fora. Integral de 0 até 5 de menos 3 sobre 5H mais 3. Como é que eu integro essa coisa daí? Por partes, não acho que é a melhor. Olha só, um dos truques, tá? Para você reconhecer a integração. É, substituição. Um dos truques para você reconhecer é o quê? Quando eu derivo aqui o H, não tem ninguém que vai sobrar. Então, eu posso fazer uma substituição. E aqui tem uma coisa muito importante, que eu deveria ter chamado a atenção, mas quando eu falei de integral definida, mas me escapou na hora. Quando você faz uma substituição, você tem duas opções, tá? Com uma integral definida. Aí eu vou voltar para cá. Mas você está mudando a variável quando você faz uma substituição. Então, a sua substituição é o quê? U é igual a menos 3 sobre 5H mais 3, certo? Então, o du é igual a menos 3 quintos de dH. Esse pedaço é tranquilo. Aí você usa lá que o dH é igual a 5 sobre 3 menos du. Então, essa igualdade vai ficar só π integral. Eu não vou botar os limites de integração ainda. De quem? De u ao quadrado vezes menos 5 sobre 3 du. Então, olha só uma coisa. Quais são os limites de integração agora? Como a gente fez essa substituição aqui, a gente tem que substituir também os limites de integração. Tem duas opções. Ou a gente substitui os limites de integração, ou a gente volta depois. Então, eu vou fazer dois jeitos para mostrar que vai dar a mesma coisa. Mas você não pode nunca colocar o 0,5 aqui e continuar tratando como se fosse o U. Então, vou fazer primeiro do jeito mais normal, que seria simplesmente integrar, então. Então, deixa indicado aqui. E aí, essa integral daí vai valer quanto? Menos 5 terços de π de U ao cubo sobre 3. Mas isso aqui é menos 5 sobre 3π de menos 3 sobre 5H mais 3 ao cubo sobre 3, variando de 0 até 5. Isso aqui vai valer quanto? Bom, eu vou botar esses 5 terços de π aqui do lado de fora para não atrapalhar. Mas no ponto 5 ele vale 0. Então, 0 sobre 3. E no ponto 0 ele vai valer 3 ao cubo sobre 3, 3 ao quadrado, 9. Então, menos 9. Então, a minha resposta final vai ser igual a... corta e corta, menos com menos fica positivo. Vai ser igual a 15π. Tranquilo? Não fiz nada outro mundo. Na verdade, deixa eu botar aqui só para explicitar. Foi 27 sobre 3.
Então nota que eu não coloquei os limites de integração aqui, justamente porque eu não iria deixar o U. Esses limites de integração, eles se referem aos valores de H. O H varia de 0 a 5. Se eu quiser, eu posso também fazer de outro jeito. Eu posso pensar qual é a variação de U. H de 0 até 5, certo? O U varia quanto? No ponto zero, quanto vale isso daqui? No ponto zero, isso aí vale 3. E no ponto 5? No ponto 5 ele vale 0. É estranho, né? Porque aí, a minha integral, ela fica uma integral revertida. Uma integral de 3 para frente. É... Vou tentar integrar direto, então. Menos 5 sobre 3π. O ocupa sobre 3. E 3 é 0. Nota que não teve problema. Apesar de ser esquisito a integral estar revertida assim, na prática, mecanicamente não faz diferença. Eu só preciso lembrar que vai ser esse o positivo e esse negativo. Então, menos 5 sobre 3, π, ele é igual a 0 menos 9. Deu exatamente a mesma coisa que estava ali em cima. Então, quando você quer fazer uma substituição direta, a maneira seria você escrever aqui U de 0 e U de 5. Se você quiser deixar assim, eu recomendo voltar e só se preocupar, porque essa substituição, quando você pega os limites de integração, às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, mas você pode fazer, não estaria errado, como vocês viram aqui. Só que você cai em umas situações que são meio esquisitas, tipo a integral está revertida. Na verdade, isso aqui é um resultado. Eu ia colocar naquela lista de coisas que não deram tempo de fazer. E para quem ainda estiver precisando de nota. Mas eu posso escrever isso daqui. Quando você faz a sua integral de trás para frente, você simplesmente vai trocar o sinal dela. Em vez de você integrar da esquerda para a direita, você integra da direita para a esquerda. Você simplesmente vai estar trocando o sinal da integral. Mas, bom, o cálculo do volume, então, tranquilo, né? Eu cheguei aqui 15π. Base vezes a altura. Foi, na verdade, uma coisa. Conferindo uma coisa aqui rápido. Ah, tá, tá. A fórmula clássica é. A fórmula clássica do volume de um cubo é. De um cone. πr2 vezes h sobre 3. Nesse caso daqui. Não, deu certo, deu certo. Eu só estava pensando se eu fiz alguma besteira na conta, mas dá exatamente o que a gente achou. Pi, que deu. Achei os 15.
Tranquilo? Então, essa ideia daqui, ela funciona, porque a gente achou a mesma coisa do que a fórmula clássica, usando a integral. Claro, você pode pensar também, por que eu vou usar a integral para calcular o volume se eu tenho as fórmulas clássicas? Mas a ideia é que se você tem uma figura que está limitada para uma região, tá? Digamos, por exemplo, e aí entra a ideia de um sólido de revolução. Digamos que você tem uma curva meio esquisita assim, tá? Essa curva daí. E aí você faz ela rodar em torno do eixo X. Você tem seu eixo X, você tem seu eixo Y. E aí você pega isso e você faz um sólido de revolução. Vou pegar aqui uma imagem para explicar, porque eu não confio no meu desenho. E- A imagem está numa resolução muito pequena. Peraí. Aqui. Isso, eu tenho imagem pequena aqui, peraí. Estou tentando ver se eu acho uma imagem que não seja tão minúscula. Essa aqui tá. Então, olha só. Um sólido de revolução é quando você pega uma figura, uma curva, e você rotaciona ele em torno do seu eixo. Quando você está numa situação dessa, isso aí é uma situação perfeita para você usar esse método para encontrar o volume do seu sólido. Então, se eu pego essa figura daqui, por exemplo, e rodo ela assim, é isso que eu não queria fazer. Eu não confio no meu desenho. Vamos fingir que isso aí foi bem rodado. Tipo, imagine que isso aqui é um vaso que foi formado dessa maneira. Quando você tem uma figura nessa maneira, você consegue, usando esse método, encontrar o volume dela. Porque assim, se esse daqui for um y de x, tá? Qual é o volume, qual é a área dessa seção daqui? Essa seção daqui tem uma área exatamente igual a yx ao quadrado vezes π. Então o volume do seu sólido ele vai ser a integral de 0 até o seu ponto da altura vezes y de x ao quadrado vezes π dx. Então, um sólido de revolução, você sempre consegue encontrar a fórmula dele fazendo essa conta. Tranquilo? A ideia? Os desenhos não estão ajudando, eu sei, mas é um problema. Eu tenho que descobrir uma maneira melhor de fazer esses desenhos. Talvez usando GeoGebra. Tá. Deixa eu mostrar para vocês uma aplicação final aqui, então, antes de encerrar a aula. Assim, esse exemplo daqui é um exemplo que eu fiz com vocês que mostra como isso funciona na prática, porque aqui o que eu fiz foi justamente encontrar essa função daqui que rotacionou. É uma linha reta. Então, usando isso daqui, eu consegui achar a equação. E aí foi. Encontrei, a gente fez, e achou a área, o volume, 15π. E aqui eu fiz uma conferência que, usando a fórmula clássica de volume de um cilindro, deu 15π também. Vamos agora usar uma outra aplicação. Um exemplo de uma aplicação, na verdade. Então vamos pegar aqui agora uma figura que é obtida a partir da rotação de uma parábola. Então eu tenho aqui uma parábola que é y igual a 3x ao quadrado. Eu tenho meu eixo x e tenho meu eixo y. E aí,
Eu vou pegar essa parábola e eu vou rodar ela não em torno do eixo x, mas eu vou rodar ela em torno do eixo y. Formando assim, tipo um vaso. Como é que eu vou encontrar esse volume dessa figura? A resposta é simples, e aí a gente faz a conta agora. Eu vou integrar isso. Digamos que a altura dele seja 5. Tá? A altura é 5. Eu vou ter que integrar isso de y de 0 até 5 dy. Porque eu estou rotacionando em torno do eixo y. O eixo de rotação é o eixo correspondente da integral. Então o y está variando de 0 até 5. E essa aí é a minha rotação. Qual é a área de um determinado ponto daí? Da curva. E aí? Qual seria o valor da área de um determinado ponto da curva? Seria o ry ao quadrado vezes π. Só que esse ry aqui é o quê? O ry é o x correspondente. Então, para mim encontrar o meu ry, o que eu tenho que fazer é inverter isso daqui. Então, eu teria que colocar y sobre 3 igual a x ao quadrado. Teria que colocar x é igual a raiz de y sobre 3. Nota que eu só botei o positivo porque o outro seria esse daqui. E aí no cálculo da área não vai influenciar. Então, o ry, que é o x, seria igual a raiz de y sobre 3. Então, a fórmula da área em função de y é y3 raiz ao quadrado vezes o meu π. A área do y, então, é raiz cancela com a raiz quadrada, yπ sobre 3. Então, o volume desse sólido de revolução vai ser o quê? Yπ sobre 3. Variando de 0 até 5, isso aqui é y ao quadrado π sobre 6, de 0 até 5, que é igual a 25 sobre 6π. Tranquilo? Então, é assim que a gente faria. Deixa como exercício para vocês tentarem fazer. Calcular isso se fosse a rotação dessa mesma curva, só que agora no eixo x. Pegar essa curva daqui, da parábola ainda, e rotacionasse ela assim. A ideia ainda é ser a mesma, só que aí a fórmula ia ficar um pouquinho diferente. Porque a área de cada seção seria y ao quadrado vezes π. E o y é 3x ao quadrado. Então, na verdade, ia ficar a quarta aqui. E aí, quando você integrasse, ficaria a quinta. Mas deixa como exercício. Eu quero só fazer uma última aplicação aqui. Vocês já viram, imagino, o cálculo, a fórmula do volume da esfera. Quem é que lembra?
da fórmula do volume de uma esfera. Ok? Eu ia falar, vocês têm um computador, vocês estão num computador ou numa coisa, você simplesmente pode olhar no Google também. Mas é 4 terços de π r ao cubo. Vamos mostrar que essa fórmula pode ser obtida usando o que a gente acabou de fazer. O sólido de revolução. Como? Uma esfera não é nada mais, nada menos do que um círculo que você faz a revolução dele. Então, se eu pego aqui uma equação de um círculo e faço ele revolver em torno do eixo x, eu vou ter a esfera. Então, a ideia para a gente é fazer um sólido de revolução dele e tentar encontrar. Então, vamos pegar aqui um círculo de centro R e raio A. Bom, centro R e raio 0. E centro 0. Centro 0 e raio R. Nossa, tô mal hoje. Qual é a equação dessa parte de cima daqui? Na verdade, deixa eu perguntar. Alguém conhece? Vocês conhecem a equação cartesiana do círculo? Eu sei que vocês não fizeram GA ainda, mas pelo menos alguns já devem ter feito, talvez, mas eu imagino que a equação do círculo no plano vocês já tenham visto, certo? Bom, se vocês não viram ou não lembram, a equação do círculo no plano é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, ou igual a r ao quadrado. Essa é a relação do círculo, tá? Vocês vão ver de onde essa fórmula veio quando vocês fizerem lá geometria analítica, quem não fez ainda. Mas geometria analítica barra álgebra linear, eu acho que tá assim, ó. Essa função daqui é uma função problemática, assim. Isso aqui é uma função implícita. Lembrando ainda da matéria antiga. Eu não tenho como escrever explicitamente o y aqui, porque isso aqui não é uma função. Para cada x, você tem dois y diferentes. Só que como a gente está pensando num sólido de revolução, eu só preciso de um lado. E esse lado vai revolver. Então, olha só. Vamos escrever explicitamente o y em função do x. Então, r ao quadrado menos x ao quadrado. Y é igual a raiz positiva de r ao quadrado menos x ao quadrado. Eu vou escolher a raiz positiva. E a curva, então, vai ser essa curva daqui. Quando você pega só essa curva positiva, você fica com essa sólido daqui. E aí, quando eu faço a revolução dele, eu vou ter a esfera. Porque eu não vou pegar só a parte de baixo, mas eu vou pegar também ele ao redor. Então, fazendo a revolução desse pedaço daqui de cima, eu vou conseguir encontrar a minha esfera. Então, o cálculo da área vai ser um cálculo relativamente simples aqui. Ele vai ser a integral de quem? O R vai variar de. Na verdade, eu estou usando o R é o raio, né? Ele vai variar de menos R0, que é o raio. Vamos chamar esse raio original de R0. Tá? E o R aqui virou só o eixo. Então, o meu R. Não, é o X, desculpa. Tô meio lerdo. Desculpa.
O x vai variar de menos r até r. Isso. Isso aí. Dx. Só que, como você está calculando a área, o sólido de revolução tem uma fórmula. A fórmula do sólido de revolução, que a gente já explicou, é o quê? É a área do círculo. Então, conforme a gente já discutiu, para cá. Opa, não, isso é outra aula. Essa aula de ontem. Aqui. Ele vai ser o negócio ao quadrado vezes π. Nossa, tá travando aqui. Então ele vai ser esse comprimento daqui ao quadrado, o y ao quadrado, vezes meu π dx. Então isso aqui é integral de menos r até r de r2 menos x ao quadrado π dx. Tranquilo? Isso aqui, como é que eu integro isso daqui? Para me integrar isso aqui, eu vou ter que separar isso em dois pedaços. Então, uma integral vai ficar integral de menos r até r de r2 dx. E a outra vai ficar integral de menos π menos r até... Opa! X ao quadrado vezes meu π dx. Com π multiplicando ali fora. Beleza? Então, esse pedaço daqui vai dar zero. Não, desculpa, ele não vai dar zero nada. Disfarça. Então vamos fazer a conta aqui. Ele vai ficar como? Π. Quando eu faço essa cálculo daqui, vai sobrar o quê? R2 é uma constante em termos da integral, porque é integral em relação a x. Tá? Então essa integral aqui vai ser x variando de menos π até menos r até r, positivo. Menos. Essa integral daqui, por sua vez, vai ser diferente. Ela vai ficar como? O π eu já botei para fora ali de tudo, não deveria ter posto ele aqui, desculpa. Quando eu integro, vai ficar x ao cubo sobre 3 de menos r até r. Quando eu substituo, então, eu vou ter o que aqui? Π r ao cubo. Na verdade, vamos fazer a conta. Então, R2, R menos menos R, tá? Menos R ao cubo, menos R, ou menos menos R. Isso, peraí. R ao cubo positivo, menos R ao cubo, sobre 3. Então, eu vou ter o quê? Aqui o R com R vai ficar positivo, vai ficar 2R. Então, 2R ao cubo menos 2R ao cubo sobre 3. Tá certo? Isso tá. Então, isso aqui vai ficar π vezes 6R ao cubo menos 2R ao cubo sobre 3. Isso aqui vai ser igual a π 4R ao cubo sobre 3. Ou, na forma mais clássica mesmo, 4π terços de R ao cubo.
A fórmula do volume do círculo, obtida através da revolução do sólido. Essa é uma das maneiras de você provar. Na verdade, é a maneira mais moderna de você provar o volume de um círculo, usando essa conta que eu acabei de fazer. Não é a maneira mais tradicional, não é a maneira histórica, mas ela é uma das maneiras mais fáceis hoje em dia de você. Se você quiser fazer a demonstração do volume do círculo, essa é a maneira mais fácil. Você não precisa fazer nenhuma volta ao mundo, nem nada, é só integração direta. Beleza? Então, outra aplicação de integração, cálculo de volumes. Deu para acompanhar a conta, gente? Eu estava indo muito rápido. Eu vou terminar a gravação aqui. Eu vou colocar lá e depois eu vou conversar com vocês aí.